E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e mais um vídeo em que eu comento hoje sobre a entrevista do Lula para o jornalista Reinaldo Azevedo, que foi publicada no dia de ontem. No primeiro vídeo eu abordei a questão da indicação do próximo Procurador-Geral da República e também sobre se o Lula vai ou não seguir aquela lista tríplice, né, do sindicato do Ministério Público Federal. Bom, agora eu vou falar sobre a abordagem que foi feita, né, no que diz respeito às acusações de corrupção contra ministros que são da cota pessoal do Davi Alcolumbre e que integram este governo. Gente, vamos lá. 3 ministros, problemas para o Lula. 3 ministros que vão dar muito problema para o Lula. Eu abordei isso no início da semana em 2 vídeos. Primeiro vídeo, Lula pode ter problemas com a monstruosa federação entre progressistas e União Brasil. Outro vídeo, o trio de ministros que pode ferrar o Lula. Então são os 3 porquinhos, tá? O lobo mau da história é o Davi Alcolumbre, que foi o responsável, né, por passar esses nomes para o Lula indicar, o que é evidente, não anula em nada a responsabilidade do governo federal e do próprio Lula. Agora, esses 3 nomes são o Juscelino Filho, né, das comunicações, a Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, e o Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, né, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional. Né? O Lula lá faz a sua indicação dessas 3 figuras e as 3 já se meteram em problema. Bom, o Juscelino tem uma listinha já de escândalos, né? Primeiro deles, viajou para São Paulo, onde participou de um leilão de cavalos bancado com dinheiro público do Ministério. Estadia bancada com dinheiro público, transporte bancado com dinheiro público, fez a agenda aí por 2 ou 3 horas e ficou 4 dias cuidando de leilão de cavalos, o que nada tem a ver com a sua atividade como ministro das Comunicações. Outro escândalo que foi revelado depois, ele está pressionando a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba, para que seja mantida uma concorrência suspeita na qual a empresa Engefort foi escolhida para abocanhar um contrato de 54 milhões de reais lá no Maranhão. Notem, a Codevasf não tem relação nenhuma com o Ministério das Comunicações. Ela é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas o Juscelino estaria usando aí o seu nome de primeiro escalão do governo para tentar influenciar nessa decisão da agência para que essa concorrência não seja anulada. Essa concorrência foi anulada por suspeita de corrupção. A Engefort está envolvida em boa parte dos escândalos ligados ao orçamento secreto. Bom, 30 milhões de reais desses destinados aqui para a Engefort tem origem das emendas enviadas por ele próprio, Juscelino, na época em que era congressista, né? Através do orçamento secreto. Bom, ele chegou aí pessoalmente para a superintendência da Codevasf no Maranhão para defender, né? Então tá fazendo aí, se isso for verdade, um uso inadequado da função pública que possui. Tudo bem? A gente tem aqui um caso clássico e evidente, né, de uso inadequado do cargo de ministro. Não bastando, já havia a informação que ele destinou 5 milhões de reais também de emendas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra de 19 quilômetros que passa em frente à sua fazenda e fazendas de familiares, né? Então, essas 3 coisas acumuladas. Juscelino Filho, Comunicações. Aí a Daniela do Vaguinho no Turismo, bem conhecido o esquema lá no começo do governo, na primeira semana, antes da invasão da sede dos 3 poderes. A Daniela do Vaguinho teve divulgada fotos ao lado do miliciano Juraci Alves Prudêncio, o Jura, né? Que é o maior miliciano de Belford Roxo, figura bastante conhecida na região. Né, ele participou ativamente da campanha dela para deputada federal, né, antes de se tornar ministra, e também do seu marido, o Vaguinho, né, para a prefeitura de Belford Roxo. Né. Vaguinho acabou apoiando a candidatura do Lula no segundo turno. Bom, a foto é um problema? É um problema, não é o único problema. Né. O Jura, ele também foi nomeado em 2017 como assessor da prefeitura de Belford Roxo, comandado pelo marido da Daniela, pelo Vaguinho. E aí, vale ressaltar, qualquer um que é de Belford Roxo, ou qualquer um que se aprofundou já na questão das milícias do Rio de Janeiro, conhece os Jura e sabe muito bem, conhece do cabo a rabo as relações que ele tem com o prefeito e com a atual ministra. Certo? É muito mais do que foto. Bom,
E o terceiro caso, Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional. O Valdez Góes, ele era governador do Amapá até o dia 30 de dezembro do ano passado. E ele anunciou, até dia 31 de dezembro, e no dia 30, né, um dia antes de deixar o mandato, ele anunciou a contratação mais cara da sua gestão, em 4 anos. A pavimentação de uma rodovia que liga a capital ao sul do estado. Até aí ótimo, né? Só que a obra é avaliada em 100 milhões de reais e foi entregue a uma empresa que pertence ao suplente do senador do próprio Davi Alcolumbre, né? E que vai ter a maior parte financiada por recursos públicos da União, por recursos públicos do orçamento secreto enviados pelo próprio Davi Alcolumbre. Então, o Davi envia a grana para a obra para o seu maior aliado lá no Amapá, e esse seu maior aliado autoriza a obra, e quem que fica encarregado da obra? A empresa do suplente do Davi. Então, gente, aí vamos lá. 3 problemas, os 3 já deram problema, é impressionante, né? Não demorou um mês, E os 3 da cota do Davi Alcolumbre. Antes que venha a coisa, a gente faz o L mesmo, considero ainda milhões de vezes melhor que o governo Bolsonaro, e em nenhum momento ao longo das eleições, inclusive quando eu declarei voto no Lula aqui, eu disse que não haveriam indicações de figuras do Centrão corruptas pro governo, tá? Nem de longe a minha utopia, mas nem de longe. Não. Então, uma coisa não anula a outra. Porque é só para o pessoal que vai aqui atormentar nos comentários, né, como é de hábito. A questão que a gente tem aqui é problemas sérios. O Reinaldo Azevedo questionou o Lula. Se essa turma vai continuar aí? Muitos o criticam por uma base de apoio que o senhor está procurando fazer, bastante larga, acenando até para partidos que ainda não estão na base de apoio. E eu me lembro na nossa entrevista de 1º de abril de 2021, quando eu toquei no assunto Centrão, o senhor disse: os políticos do Centrão são políticos eleitos, eles merecem respeito. O senhor acha que essa crítica toda que há ao Centrão, a busca, a tentativa de ampliar a base de apoio, ainda é um resquício do ódio à política, ou não? Olha, a primeira vez que foi criado o Centrão foi em 1988, por ocasião da Constituinte. Eu lembro que o Mário Roberto Covas, Cardoso Alves era eu lembro que o Mário Covas estava na comissão de sistematização, e os setores progressistas da sociedade estavam tendo muitos avanços, muitas conquistas. Aí então o Roberto Cardoso Alves, do Fiuza, resolveram então articular um grupo de direita para evitar os avanços da esquerda. E eles conseguiram um intento porque eles tinham maioria. O Centrão não é um partido político. O Centrão é um movimento que se junta de acordo com os interesses momentâneos. Aí eu tenho dito o seguinte: a gente não conversa com o Centrão, a gente conversa com o partido político. Qual é o problema que o povo tem que entender na política, Reinaldo? Eu acho que todos nós que falamos para a imprensa e vocês, comunicadores, precisam ensinar o povo. Ou seja, um presidente da República, ele governa com quem é eleito. Ora, as pessoas que estão eleitas no Congresso Nacional são o resultado do grau de consciência política do povo no dia da eleição. No dia que o povo foi para a urna votar para deputado, para senador, para governador, para presidente, a cabeça do povo estava com um pensamento, nessa última eleição, cheia de muita mentira, cheia de muito fake news. Olha, então o povo se comportou de acordo com a informação que ele tinha. Quando é que ele vai poder mudar? Daqui 4 anos. O presidente da República, ele é eleito, ele tem um Congresso com 513 deputados, uma Câmara e um Senado com 81 deputados. É com essa gente que eu tenho que governar. E eu tenho que respeitá-los se eu quiser que eles me respeitem. Eu tenho que dizer para todo mundo que o voto que ele recebeu do eleitor brasileiro, de direita ou de esquerda, de centro, não importa, merece a mesma crença que o meu. É um eleitor que votou. Então o cidadão está lá com mandato. É com ele que eu tenho que conversar, não é com o suplente, não é com quem perdeu, é com quem ganhou. E eu tenho que, a partir dessa realidade, estabelecer uma relação política, sabe, com base em programa, com base em coisas que interessam ao povo brasileiro, para você poder governar o país. E eu vou fazer isso com o máximo de tranquilidade, sem virar refém do Congresso Nacional, como o ex-presidente virou.
Nós, nem eu nem o senhor, e o senhor muito especialmente, temos interesse em ficar demonizando as pessoas, em condenar as pessoas. Agora, muitas vezes não seria prudente pedir, por exemplo, ao ministro Juscelino, à ministra Daniela, que eles próprios se explicassem melhor a população, porque eles estão no governo fazendo parte dessa sua busca de ampliar as alianças. Deixa eu lhe falar duas coisas. Obrigado pela pergunta. Primeiro porque eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do Ministério, discutindo no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Tá? A Daniela é diferente. A Daniela, você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão, com ela em cima do palanque, você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com alguém indesejável. Eu lembro o tempo que a imprensa corria atrás de mim para tirar uma foto com o Nilton Cardoso, que era candidato ao senador por Minas Gerais. Eu chegava no palanque, estava o Nilton Cardoso, ele encostando perto de mim, eu ficava dando volta no palanque para não tirar foto com ele, e alguém queria tirar a foto para mostrar Lula junto com o Nilton Cardoso. Por enquanto, o senhor está convencido de que essa proximidade não é maior do que isso? Por enquanto, eu acho que não é maior do que isso. Eu acho que não é maior do Aparecendo evidência de que seja... Se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Sairá do governo. Veja, eu dei uma gratidão pela Daniela, porque a Daniela foi a única prefeita da Baixada, a única deputada da Baixada Fluminense que me apoiou de verdade, ela e o marido dela, e pagaram um preço muito caro ao governo anterior. Pelo fato de ter uma perseguição, xingamento na porta de casa, ele teve que mudar até de cidade para dormir. Então eu tenho que ter esse respeito, essa consideração. Mas se ela provar que ela tem ligação, ou seja, se ficar provado, obviamente que eu tenho certeza que ela não tem. Ela sairia do governo. E o Juscelino a mesma coisa, e para qualquer um outro. Todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Se ele for inocente, ele ficará no governo. Se ele for culpado, ele sairá do governo. Bom, gente, o Valdez Góes não foi tratado no tema. Não foi tratado na entrevista, tá? A questão envolvendo ele, ela saiu inclusive agora, essa semana, não deu pra entrar, né? A notícia saiu mais consolidada ao longo do dia de ontem. O Juscelino vai ter essa reunião na segunda-feira, então é importante que o Lula pela primeira vez aborda isso e fala, vai ter ali não estamos ignorando, né? Vamos lá falar com o Juscelino na segunda-feira. E para somar a isso, o próprio ministro, ele disse em nota divulgada nessa quinta-feira também que vai devolver as diárias referentes à sua viagem para São Paulo entre o dia 26 e 30 de janeiro. E disse que a volta de Brasília no dia 30, porque ele ficou mais tempo em São Paulo por causa da agenda pessoal. Ele falou que a volta dia 30, ela foi em um avião compartilhado da FAB solicitado pelo Ministério do Trabalho, então que não teria ali criado danos aos cofres públicos. É óbvio que é muito fácil, o escândalo virar público e o cara vai lá e recua e devolve dinheiro, Mas alivia um pouco pra ele pra reunião de segunda. Acontece que esse não foi o único escândalo que ele foi acusado. Eu acabei de citar outros dois. A estrada asfaltada deve ser abordada nessa reunião de segunda-feira. Deve ser abordada, certo? Além da estrada, também deve ser abordada ali a questão da pressão que ele está fazendo, se está mesmo fazendo, na Codevasf, na Companhia de Docas do Vale de São Francisco e Paraíba e tudo mais. Na verdade, Companhia do Vale de São Francisco e Paraíba, para realizar essas obras todas, certo? A Daniela do Vaguinho, o Lula abordou e falou, são só fotos, aí citou, o Lula é ótimo, e falou, eu fugia pra não tirar foto com o sujeito, e a gente tem casos clássicos na nossa política, Haddad Maluf tirando foto, uma chantagem que o Maluf fez pra dar apoio à candidatura do Haddad, à Prefeitura de São Paulo no ano de 2012, a gente tem muitos casos emblemáticos, no caso não é só uma foto, vai aparecer mais coisa, deixar a Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo, não importa, vai aparecer. Porque a relação é muito sólida. E todo mundo sabe disso. Certo? Então, assim, Lula aborda o tema, certo? Agora, o problema continuará presente. Qual que é a questão, gente? Por que o Lula colocou esses três sujeitos lá?
Eu trouxe para vocês nos vídeos do início da semana, repito, né, o nome dos vídeos, Lula pode ter problema com a monstruosa federação entre PP e União Brasil, e o trio de ministros que pode ferrar Lula. Eu abordei que o Lula se elege ali com uma bancada que não é suficiente nem sequer para aprovar um projeto de lei, isso somando, além do PT, os partidos aliados de esquerda. E aí a estratégia dele é, vou precisar do Centrão para aprovar projeto de emenda constitucional, para coisas que exigem um número maior de votos. Então o Centrão eu negocio pauta a pauta, né? E a gente coloca na negociação tudo ali que está dentro do espectro legal e democrático e tudo mais. Mas eu preciso de uma base sólida junto com a minha base de esquerda até para aprovar projeto de lei. O Centrão é para projeto de emenda constitucional, não é para tudo, né? Então eu vou falar com 3 partidos, MDB, PSD e União Brasil. Vou indicar 3 ministros para cada um desses partidos, certo? Aí você indica o Renan Filho para o Ministério dos Transportes, você indica o Jader Filho para o Ministério das Cidades, indica a Simone Tebet para o Ministério do Desenvolvimento Econômico. PSD, bom, PSD também tem uma bancada, vou dar os 3 ali, né? Faz as indicações para os integrantes do PSD, o famoso Partido do Kassab. E União Brasil, um partido monstrengo ali, surgiu da união do Democratas com o PSL, indica os 3. E aí o cara vai e me indica 3 de um único setor do União Brasil, que é um partido completamente bagunçado. Completamente com núcleos que não se dão nada bem, a coisa nunca se fechou muito bem. Todas indicações do Davi Alcolumbre. Tanto são indicações do Davi Alcolumbre, Daniela do Vaguinho, Juscelino e o Valdez Góes, que o Valdez Góes nem sequer se filiou à União Brasil. O Alcolumbre disse que ele vai se filiar. Acabou não se filiando, era do PDT. Então, assim, é só cota do Alcolumbre. Essa turma é só cota do Alcolumbre. E aí começa a evidenciar o seguinte: Lula em nenhum momento talvez tenha esperado conseguir, né, e aí uma mudança de opinião minha e de abordagem com o que eu tratei no início da semana, por mais que não anule os vídeos do início da semana de forma alguma, é um agregado. Lula talvez em nenhum momento esperava conseguir realmente com essas indicações o apoio do União Brasil. Não, ele esperava conseguir o apoio de uma única figura, do Davi Alcolumbre. Do Davi Alcolumbre. O Davi, gente, ele virou uma figura de poder extraordinário, mesmo depois de deixar a presidência do Senado Federal. Ele ascende muito rapidamente, de um senador ali aleatório do Amapá, ele rapidamente consegue virar, né, o presidente do Senado. Agora deixa a presidência do Senado e passa por alguns perrengues, né? O irmão dele, o José Alcolumbre, perdendo a eleição para a prefeitura de Macapá no ano de 2020, pesou bastante. Ele próprio teve dificuldades na eleição para o Senado Federal no Amapá, né? Teve um início de dificuldades ali que poderiam dificultar, no final conseguiu se estabelecer e ser eleito tranquilamente. Passa por um enfraquecimento, mas um enfraquecimento muito ligado à base de apoio lá no Amapá. Porque no alto escalão político, ele continua com um ótimo trânsito. Porque neste momento de dificuldade, ele mesmo não mais presidente do Senado também, ele estava como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E implementou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado praticamente uma atuação ditatorial, né? O Davi Alcolumbre mandava, não deixava ninguém se meter em nada. Ele, por exemplo, segurou uma mostra de poder importantíssima por 5 meses na CCJ sabatina do André Mendonça, porque queria que o indicado fosse o Augusto Aras, e tinha ali umas ranhuras com o governo Bolsonaro, estabeleceu umas ranhuras com o governo Bolsonaro, e cria muitos inimigos, mas mantém muito poder. E naquela posição ele vira também um dos mentores do orçamento secreto, das emendas do relator, desse escândalo todo. Né? Ele vira um dos principais responsáveis, né? Ainda não mais como presidente do Senado, lá na CCJ. E aí consegue tomar um poder. Criou vários inimigos, mas criou muita dependência dele por alguns setores do Senado. Muita dependência. A ponto de que vira o maior cabo eleitoral do Rodrigo Pacheco, o que foi uma via de mão dupla, né? Porque ele potencializa a candidatura do Pacheco bastante para vencer o Marinho agora na eleição do Senado no começo do mês de fevereiro, mas ao mesmo tempo ele afasta alguns senadores de votarem no Pacheco porque estavam bravos com o Alcolumbre pela concentração de poder que ele estava trazendo. Mas no final o Pacheco ganha. E ele, como maior cabo eleitoral do Pacheco, vai novamente ser conduzido para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Gente, se o Lula não se dá bem com o Alcolumbre,
Você vai ter problema para aprovar nome para o Supremo Tribunal Federal. Você vai ter problema até para aprovar o PGR que vai ser conduzido, que foi o tema que eu tratei hoje mais cedo, também comentando a entrevista do Reinaldo Azevedo. Você vai ter problema para passar qualquer projeto de emenda constitucional. Pode travar o que ele quiser. Pode travar o que ele quiser. Então, para mim, ficou nítido ao longo dos últimos dias que essas 3 indicações de figuras deploráveis para esses ministérios, elas foram dadas num troca-troca, não com o União Brasil, mas com o próprio Davi Alcolumbre. União Brasil como pretexto público. Construir uma base de apoio para aprovar projetos de lei que exige mais do que você ter só a sua bancada de esquerda, somado ao MDB e o PSD, ainda é um desafio e você vai precisar agregar mais parlamentares. Nas duas casas, Senado e Câmara. Porém, esses outros parlamentares que precisam ser atraídos, talvez essa atração se dê com distribuições de cargos de segundo e terceiro escalão para integrantes de outras legendas que não União Brasil, ou até mesmo para integrantes do União Brasil. De outros setores do União Brasil. Certo? Então, assim, demitir essa turma politicamente, eu acho que do ponto de vista de opinião pública, e sem contar do que é certo, do ético e tudo mais, é o que evidentemente deve ser feito. Eles nem deveriam ter sido indicados. O que está aparecendo agora é mais do mesmo, não é? Ninguém ficou surpresa com nada que apareceu sobre Daniel do Vaguinho, Juscelino e Josiel. Josiel é irmão do Alcolumbre. E Valdez Góes, tá? Quem é de Macapá sabe muito bem, quem é de Belfort Roxo sabe muito bem, e qualquer brasileiro que acompanha muita política sabe muito bem sobre o Juscelino, né? Aí não precisa nem ser uma coisa regional. Agora, é comprar uma briga com um cara que pode ferrar o governo, certo? Então, o que eu acho que vai acontecer, e já engrenando na fala do Lula na entrevista pro Reinaldo. O Lula mostrou, não, a gente tá aqui pra atuar. Tá, vamos ver se tá mesmo. Eu acho que eles não serão demitidos agora. O que eu acho que vai acontecer? Uma reforma ministerial, e todo governo não tem reformas ministeriais, ela tá mais próxima da gente do que pode parecer. E aí, numa reforma ministerial, essas indicações do Alcolumbre podem ser manejadas. Sabe por quê? Pelo assunto que eu já falei pra vocês. Tá pra se formar a Federação do Progressistas com União Brasil. Tá para se formar essa federação, né, um casamento sem término por 4 anos. E essa federação, inclusive, pode incluir lá o Avante, tá? Mais nanico ali no caso. Com esta federação formada, você cria uma pressão para que o Lula dê ministério para ela. E talvez seja a única forma ali que o Lula tenha de conseguir construir uma base. E notem, Davi Alcolumbre não quer esta federação. Exatamente porque ele está muito bem desse jeito, né? Quem fica mal ali é o Lula tendo diante da opinião pública com esses 3 sujeitos. Agora, Arthur Lira, Ciro Nogueira, todos os outros figurões que farão parte dessa união progressista, né, que é a junção de União Brasil com progressistas, mas que não seja uma união nem um pouco progressista, eles certamente vão talvez conseguir neutralizar um pouco, não só o poder do Alcolumbre, na indicação de ministérios, mas o poder do Alcolumbre talvez dentro do Senado. Só que o Alcolumbre continua ali à frente da CCJ. Então a gente tem uma situação bastante delicada, tá? Essa turma pressiona por uma reforma ministerial. Acho que aí o Lula tira o Juscelino, tira o Valdez. Não sei se tira a Daniela, tá? Não sei se tira a Daniela. Palpite. E eu vou atualizando este palpite com argumentos conforme, né, as coisas forem caminhando ao longo dos próximos dias, semanas e meses. Tá? Eu acho que tira os dois. Porque vai aparecer mais escândalo envolvendo o Valdez. Pode ter certeza. O cara tá deixando ali o Marcelo Moreira como presidente da Codevasf, né? Da Companhia do São Francisco e Vale do Paraíba, antro conhecido de corrupção depois mesmo após o fim do orçamento secreto, tá? Marcelo Moreira ali, que também é a cota do Alcolumbre, mas é a cota de Lira, né? Deixa a superintendência regional da Codevasf em Alagoas com o primo ou irmão do Arthur Lira, não me lembro agora. Cada superintendência regional distribuída para essa turma do Centrão vai mexer ali, trocar o nome do Valdez para um nome que também não desagrade ao Alcolumbre, mas que mantenha a Codevasf em alguma medida próxima do Centrão,
troca o nome do Juscelino Filho, por outro, aí talvez, acredito, mais associado no Ministério das Comunicações a esse grupo todo, né? E a gente não pode ignorar, existe também uma discussão sobre a possibilidade do Alcolumbre se filiar ao PSD, e o PSD tem a tradição do Ministério das Comunicações, não à toa o Kassab foi ministro das Comunicações no governo Dilma Rousseff, e aí pode ser que você tenha uma indicação novamente da cota do Alcolumbre do PSD para o Ministério das Comunicações, só que dessa vez vai ser ali um nome que agrada mais um dos partidos da base. Então, gente, é um mar de informações, eu sei, de articulações, é porque o negócio ele tá realmente muito complexo, o xadrez tá complexo. Por que eu tô apostando que a coisa vai se dar dessa forma, com reforma ministerial que vai ser adiantada por causa da federação partidária, e com essas trocas em particular? Porque eu acho que do ponto de vista pragmático e do ponto de vista de negociação política seria o mais inteligente a se fazer, né? E considero o Lula hábil e extremamente inteligente. Por isso que eu acho que é o que vai acontecer. Evidente que eu não concordo com... Na minha opinião, você não indicava ninguém para ministério por cota política do Centrão, com o pano de fundo dessas indicações serem a máquina desses ministérios contarem com um emaranhado de possibilidades de desvio de dinheiro público, como por exemplo, né, o que virou a Codevasf. Sou contra renegar a política, você tem que indicar ministério para político de partido rival ou partido que não é totalmente alinhado, só que se espera que o pano de fundo disso seja a parte propositiva e não corrupção. O problema é quando você tem uma corja, né, no Congresso considerável que não é permeada por projetos e por ideais de sociedade, apenas por ideais pessoais e utopias familiares, né? É isso, gente. Veremos qual que vai ser o andar. A fala do Lula deu a pista. Segunda, a gente vai ver como que a coisa corre. Mas eu acho que de segunda não muda nada. Pelo menos por enquanto. Se mudar, eu atualizo com vocês. Abraço e até a próxima.